Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem nesta manhã. Hoje vamos continuar aí o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vamos dos versículos 45 a 58 e assim encerrando esse capítulo. Nesse trecho, Jesus continua ensinando sobre o reino dos céus. Ele o compara a uma pérola de grande valor, mostrando que quando alguém reconhece sua preciosidade, está disposto a abrir mão de tudo para possuí-lo. Na parábola da rede, revela que haverá um tempo de separação entre o bem e o mal, mostrando a justiça final de Deus. Ao falar sobre coisas novas e velhas, Jesus mostra que o reino traz entendimento renovado, mas também conecta aquilo que já foi revelado. E ao final, vemos Jesus sendo rejeitado em Nazaré, mostrando que muitas vezes aquilo que é familiar pode impedir as pessoas de reconhecerem o agir de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, abre o nosso coração para compreender o valor do teu reino. Que eu não permita que a familiaridade me impeça de reconhecer o teu agir. Em nome de Jesus. Amém. A parábola da pérola. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Versículo 46. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. Versículo 45. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Versículo 48. E, quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Versículo 45. Versículo 49. Assim será no final dos tempos. Os anjos separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Versículo 51. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Marcos 6, 1 a 6, Lucas 4, 16 a 30. Versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Isso também está em Mateus 7, 28, 11 e 1. Versículo 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós. Então, de onde lhe vem tudo isso? Versículo 57. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Isso também está em João 4,44. Versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aí agora nós paramos por aqui. Amanhã nós começamos as notas explicativas. Analogia.
reconhecer o valor. Imagine alguém procurando algo valioso por toda a vida, até que um dia encontra algo tão precioso que todas as outras coisas perdem o valor. Sem hesitar, ele decide abrir mão de tudo para ficar com aquilo. Assim é o reino de Deus. Mas nem todos reconhecem esse valor. Alguns passam por ele e não percebem. Outros até veem, mas não valorizam. E há aqueles que, por estarem acostumados, deixam de enxergar o extraordinário no que já diante deles. O reino não depende apenas de estar presente, depende de ser reconhecido. E quando o coração reconhece, a entrega acontece naturalmente. Reflexão do dia. Tenho reconhecido o valor do reino de Deus na minha vida? Ou tenho deixado que a rotina e a familiaridade me impeçam de perceber o agir de Deus? E às vezes isso, meus amores, é em pequenas atitudes. Às vezes algo que você não estava esperando e de repente acontece. Algo que você desejava tanto e de repente você vê. Algo que de repente você não sabia e começa a saber para poder cuidar. Algo que Deus envia, de repente, uma pessoa que vai te dar uma palavra, que vai te dar um conselho. Então, existe um agir de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje eu coloquei assim no grupo do WhatsApp. Um lindo dia já nasceu e com ele lindas oportunidades. Precisamos só olhar, escutar e sentir. Às vezes nos falta trabalhar os nossos sentidos no nosso dia a dia, para que a gente possa sentir e reconhecer o valor do reino de Deus em nosso dia a dia, porque Ele está desde a hora que a gente acorda. Ele está numa decisão, Ele está numa escolha, Ele está numa manutenção, Ele está num vencimento de algo que a gente estava pensando e conquistou e venceu aquilo. Ele está em várias oportunidades. Basta a gente reconhecer e valorizar. E para isso nós precisamos trabalhar com a nossa gratidão. A gratidão por cada dia, por cada momento. Às vezes a gente deixa a rotina ou aquilo que está rotineiro, né, costumeiro, vamos dizer assim, dentro da familiaridade do dia e impede a gente perceber o agir de Deus ali. Amém? Que a gente possa vencer isso. Exercício da fé do dia. Hoje pratique reconhecer o valor. Observe algo na sua vida que você já se acostumou, mas que vem de Deus. Agradeça conscientemente por isso em oração. Escolha valorizar isso hoje, com mais atenção e presença. O que valorizamos cresce dentro de nós. Amém? Eu deixei para vocês também hoje um complemento, vou deixar no grupo, das parábolas de Jesus, tá? Nesse quadro, a gente vê um resumo das principais parábolas ensinadas por Jesus, distribuídas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, se a gente olhar lá na Bíblia, quem está acompanhando aí a minha versão, vai se deparar com as parábolas, né, com esse quadro aqui, tá bom? Então, esse quadro que está, quem está na minha versão, está na página 1726, Evangelho de Mateus, capítulo 13, lá entre os versículos, lá entre o capítulo 18 e, versículo 18.
tá? Na mesma página ali que tá os versículos 16, 18. E eu coloquei esse para quem não tá com essa versão ou não tem isso na sua Bíblia, né, que tá, eu deixei, né, pro pessoal que é do grupo que recebe lá, né, os PDF, eu também coloquei e deixei até em Word para quem é do WhatsApp, para vocês poderem fazer do jeito que vocês quiserem, né, salvar. Então ali tá todas as referências, tá as parábolas, os evangelhos, tá? As parábolas eram histórias simples, mas com significados profundos, usadas por Jesus para ensinar verdades espirituais sobre o reino de Deus. Jesus gostava muito de falar por parábolas. Era a forma que ele tinha de ensinar as pessoas a refletir, pensar, analisar, observar. As parábolas são como sementes lançadas no coração. Cada história parece simples, mas carrega dentro de si uma verdade capaz de transformar a vida inteira. Quem apenas ouve, escuta somente uma história, mas quem abre o coração encontra o reino. Amém? Às vezes, quando a gente permite que aquela parábola fale conosco, e deixa ela entrar no nosso coração, ela assim transforma a gente de dentro para fora. Amém? Que possamos decidir olhar que às vezes o caminho não é somente ver, é sentir o caminho, é enxergar o caminho, não só com os olhos externos, mas principalmente com os olhos internos. Às vezes, deixa eu só parou aqui. Às vezes, nós pensamos que estamos ouvindo e vendo, mas na verdade isso está superficial, está dentro da rotina, do dia a dia, quando nós permitimos que realmente enxergamos de dentro para fora e ouvimos realmente, isso começa a trazer mudanças interiores para que possamos transformar os nossos caminhos. Oremos. Senhor Deus, abra os nossos olhos para reconhecer o Teu agir. Que eu não me acostume com aquilo que é precioso. Ensina-nos a valorizar o Teu reino acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que a gente possa aí levar esse capítulo 13, que fala muito das parábolas de Jesus, que não é somente semear, cultivar e colher, mas também é agradecer, é permitir, é sentir, é saber separar, é saber colocar a semente correta, é saber esperar o tempo da colheita, pois assim existe o momento da semeadura, o tempo do cultivo, e assim quando tudo estiver pronto, há também o momento da colheita. E muitas vezes o joio cresce em meio ao trigo, pois pelo caminho permitimos que alguém coloque coisas dentro de nós. Permitimos a rotina fazer parte do nosso plantio. E às vezes vai um joio no meio. Mas mesmo assim, Deus permite que nós carreguemos esse cultivo, mesmo com o joio. Mas é chegado o momento de separar o joio do trigo. Talvez esse, no dia de hoje, é o seu momento. Separe o joio do seu trigo.
Arranque de você as coisas ruins. Até amanhã.